Amém, irmãos? Cumprimento a todos com Shalom Rema, quer dizer paz e prosperidade convosco. Que muita paz de Deus, que muita prosperidade esteja nas nossas casas, sobre as nossas famílias. É o desejo de Deus, também nosso, em nome de Jesus. Abra as nossas Bíblias no livro de Josué, ficamos de pé em reverência à palavra. Josué, capítulo 23, verso 14. Livro de Josué, capítulo 23, verso 14. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Assim está escrito na palavra do Eterno: eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra. Vós bem sabeis, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só palavra falhou de todas as boas coisas que falou o Senhor vosso Deus ao vosso respeito, mas todas elas se cumpriram, nenhuma falhou. Quem tem essa palavra como a palavra de Deus, diga amém. Podem tomar os vossos assentos na presença de Deus. Estamos hoje na quinta-feira da vitória. E como que eu posso acreditar na minha vitória? Como que eu posso, pastor, confiar na minha vitória? Bom, eu quero trazer uma palavra do coração de Deus para o seu coração nessa noite, amados. 4 razões porque Deus não falha nas suas promessas. Se Deus falou, se Deus prometeu, Ele não falha. Josué reúne o povo de Israel e faz eles lembrarem que tudo que Deus falou ao respeito deles se cumpriu. Nenhuma só palavra que Deus tinha falado ao respeito deles, amados, deixou de acontecer, deixou de cumprir, mas todas se cumpriram. Primeira razão, porque Deus não falha na sua promessa. Números 23, verso 19. Assim está escrito: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Deus e não faria? Ou prometeria Deus e não cumpriria? Primeira razão, porque Deus não falha nas suas promessas, é que Ele não é homem para mentir. Deus não mente. Aleluia. Deus não pode mentir, porque Ele é verdade, Ele é verdadeiro. Então, o primeiro motivo porque Deus não falha na sua promessa é que o nosso Deus não é homem para mentir. Os homens prometem mentir. No tempo da política, então, é o que a gente mais vê, é gente mentindo. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Se eu ganhar, vai ser assim. Se eu ganhar, vai ser desse jeito. Se eu ganhar, eu vou tirar isso, vou colocar aquilo. Mas depois não cumpre. Mas Deus não é homem para mentir. Quando Deus promete alguma coisa, Ele vai cumprir, porque Ele não falha. Eu mesmo já tive algumas experiências de pessoas que falaram e não cumpriram, prometeram e não fizeram. Mas Deus, Ele não é homem para mentir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Inclusive, tudo que está escrito nesta palavra, Ele vai fazer. Então, o primeiro motivo
falha na sua promessa é que Ele não é homem para mentir. Ele é Deus, Ele é verdadeiro. O segundo motivo porque Deus não falha na sua promessa está em Jeremias capítulo 1, verso 12. A Bíblia vai dizer o seguinte: Deus falando: eis que velo pela minha palavra para cumprir. Ou seja, Deus tem zelo pelaquilo que Ele fala, e aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Aleluia. Homens têm duas palavras. Às vezes diz uma coisa para você e vai dizer outra coisa para outra. Mas Deus não. Deus vela pela sua palavra. A Bíblia diz em Mateus 24, versículo 35: passará os céus e a terra, mas Ele diz: as minhas palavras não passarão. Vai se passar céu e terra, mas as palavras de Deus não passam. Aleluia. O que Ele disse vai acontecer da forma que Ele disse. O que Ele disse será exatamente como Ele disse, porque Deus, Ele vela pela sua palavra. E tudo que Ele disse a respeito de Israel se cumpriu, e tudo que Ele disse ao nosso respeito será da mesma forma. Então, o primeiro motivo porque Deus, amados, não falha na sua promessa é que Ele não é homem para mentir. O segundo motivo é que Ele vela pela sua palavra, tem zelo pela sua palavra. Aquilo que Ele disse, e quando não cumpre, amados, Ele não sossega até que esteja cumprido sobre as nossas vidas. O terceiro motivo porque Deus não falha na sua promessa, terceiro motivo porque Deus não falha, está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 24. Assim está escrito: fiel é aquele que vos chama e o fará. Vou repetir: fiel é aquele que vos chama e o fará. Por que Deus não falha na sua promessa? Porque Ele é fiel. O nosso Deus é fiel. 2 Timóteo capítulo 2, verso 13, está escrito: ainda que nós sejamos infiel, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Como assim, pastor? Ele não pode negar-se a si mesmo. Não é porque você foi infiel que Deus vai ser infiel também. Não, Ele não. Porque Ele não pode negar a essência dele. Ele é fiel. Aleluia. Então, por que Deus não falha na sua promessa? Porque Ele é fiel. E a palavra fiel é interessante. A palavra fiel significa aquele que cumpre aquilo que se obrigou voluntariamente. Ou seja, Ele não tinha obrigação nenhuma com a gente, mas se Ele deu a palavra dele, Ele será fiel e vai cumprir, amados, aquilo que Ele falou. Aleluia. A Bíblia diz em Hebreus 10 e 23: retenhamos a firme confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que nos prometeu. A Bíblia diz: reter a menos que guardar, guarde a tua confiança nele, porque fiel é aquele que prometeu. Ou seja, não deixe de guardar a tua confiança, não perca a tua confiança em Deus, porque fiel é aquele que prometeu. A Bíblia diz
em Hebreus, capítulo 11, verso 11, que Sara, mesmo fora da idade de ser mãe, ela foi mãe, mesmo não tendo mais idade. Sara foi mãe com quase 100 anos, com 99 anos, e ainda era estéril. Ela foi mãe, por quê? A Bíblia diz, porque ela teve por fiel aquele que prometeu. Aleluia. Ou seja, ela não duvidou da fidelidade de Deus, ela acreditou que Ele era fiel. Aleluia. Às vezes a gente duvida da fidelidade de Deus, às vezes a gente não acredita na fidelidade de Deus, pois Deus é fiel e Ele vai fazer o que prometeu. Aleluia. Alguém pode dizer graças a Deus nessa noite pela fidelidade de Deus? Alguém pode louvar a Deus pela sua fidelidade nessa noite? Aleluia. Então, por que Deus não falha na sua promessa? Porque Ele é fiel, porque não é homem para que ande, porque Ele vela pela sua palavra. Porque Deus não falha na sua promessa. Romanos capítulo 4, versículo 20 e 21 vai dizer que Abraão não duvidou da promessa por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Versículo 21: e estando certíssimo que quem tinha prometido era poderoso para o fazer. Abraão não duvidou da promessa de Deus, porque ele estava certíssimo que Deus que tinha prometido era poderoso para o fazer. Porque Deus não falha na sua promessa? Porque Ele é poderoso para fazer aquilo que prometeu. A Bíblia diz em Efésios capítulo 3, versículo 20, a Bíblia vai dizer: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente, além do que pensamos ou pedimos, segundo o poder que opera em nós. Deus é poderoso para fazer tudo e muito mais, além daquilo que nós pensamos e pedimos. Ele é poderoso. Tem promessa na nossa vida que aos olhos humanos é impossível. É impossível. Mas Ele é poderoso. Para a promessa se cumprir, amados, não depende de nós, depende do poder dele. É o poder dele que fará a promessa se cumprir. E a Bíblia diz no Salmo 62, verso 11: uma vez Deus falou, duas eu ouvi. O salmista diz: o poder pertence a Deus. Como assim uma vez Deus falou, duas eu ouvi? Uma vez o próprio Deus falou para ele, e a outra vez ele ouviu de alguém. O poder pertence a Deus. Tem pessoas que têm poder na terra, tem pessoas poderosas na terra, tem, mas só são porque Deus permite. Mas a Bíblia não diz que Deus tem poder. A Bíblia diz que o poder pertence a Deus. Todo o poder pertence a Deus. Todo o poder da terra pertence a Deus. Deus é o dono de todo o poder. E porque Ele tem todo o poder, amados, nós podemos confiar nas promessas dele. Aleluia. Ele também deu esse poder para o Filho. Jesus disse em Mateus 28, verso 18: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Glória a Deus. Então, amados, porque Deus não falha?
acreditarmos e esperarmos. Quando Deus disse que eu seria pregador da sua palavra, era impossível. Eu, gago, vim do mundo do crime, das drogas, mas Deus falou. E quando Deus fala, Ele solta a língua do galo. Quando Deus fala, Ele pode fazer até mudo falar. Quando Deus fala, Ele pode fazer até cego enxergar e surdo ouvir, porque Ele tem poder. Se Ele prometeu para você que você vai em algum lugar, creia, porque você vai. Se Ele prometeu que vai te dar determinada coisa, creia, porque Ele vai te dar. Se Ele prometeu que vai usar a sua vida, não duvide. Se Ele prometeu salvar alguém da sua família, creia, porque não mente. Ele vela pela sua palavra. Ele é fiel e Ele é poderoso para o fazer. Aleluia. Se você crer, se você acreditar, você vai viver o milagre de Deus sobre a sua vida. Amém? Se coloque de pé, não vou mais agora. Glória a Deus. Se você crê nas promessas de Deus, se você crê que Deus não falha, em nome de Jesus, feche seus olhos, que eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida neste momento, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, eu levo diante da tua presença nesta hora, Senhor. Meu Deus, cada pessoa que está aqui nessa noite, cada lar representado aqui nessa noite, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha dar vitória, que o Senhor, meu Deus, venha cumprir as tuas promessas, que as tuas promessas, meu Deus, venham se tornar realidade, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus, para a tua glória e para o teu louvor, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Creia nas promessas, confie nas promessas, porque Deus fará o que prometeu, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço pela oportunidade e as palmas louvam o Senhor, em nome de Jesus.